Bom dia. Vamos hoje tratar de um assunto extremamente importante, que é a urbanização. Lembrando que nós estamos no 9º ano e a nossa matéria ela foi dividida depois do módulo 5. Então, até o módulo 5 nós estudamos módulo 1 e 3 com Geografia 1, professora, módulo 2, módulo 4, comigo em Geografia 2. A partir do 5, nós tivemos a mudança do planejamento. Então, hoje a gente chega ao módulo 9, assunto 4, tá? Para quem estiver aí acompanhando através de módulos, Geografia 2, módulo 9. Nas aulas anteriores, nós tratamos até a lista de exercícios, aquelas 15 questões, sobre a parte de população. Vimos os conceitos, vimos as fases de crescimento, as teorias demográficas e também a parte da população para o Brasil envolvendo as migrações, tanto as internacionais quanto também as migrações internas. E hoje a gente avança e começa com urbanização. 2 aulas, uma de urbanização mundial, que eu vou já incluindo alguns tópicos do Brasil, e a outra parte vai ser a urbanização do Brasil, especificamente do Brasil. Então, hoje aqui no quadro, eu coloquei basicamente os conceitos principais que vocês vão usar, principalmente para interpretar várias questões sobre urbanização. Então, vamos começar. O que seria essa urbanização? Pessoal, vamos pegar aulas anteriores. Lá nos módulos iniciais, nós estudamos a Revolução Industrial, correto? Qual foi o primeiro país? A Inglaterra. A Inglaterra, perfeito, né? E a Inglaterra, ela ao se industrializar, ela impulsionou também, dentro do seu país, a urbanização. Então, aumentou de forma significativa o número de pessoas habitando em cidades. Essas pessoas tiveram até um ato político chamado de cercamentos agrícolas, em que muitas pessoas tiveram seus campos agrícolas cercados, muitos dos camponeses tiveram que migrar para as cidades. Um êxodo rural, que já aconteceu no século XVIII na Inglaterra, para formar a mão de obra disponível nas cidades que estavam se industrializando. E aí, nessas cidades, automaticamente surgiram também diversos problemas. Por exemplo, todo mundo que saiu do campo para a cidade tinha casa? Não. Na Inglaterra no século XVIII? Não. Então, também teve uma questão de cidade meio que dupla. De um lado, mansões eram erguidas para os capitalistas com dinheiro, né, donos dos meios de produção, e do outro lado, as casas dos proletariados, vielas, né, casebres, a falta de saneamento básico, até mesmo a violência. Coisas assim bem parecidas do que encontramos no pleno século XXI no Rio de Janeiro. Mas aí por isso que eu falo que há uma diferença do processo de urbanização dos países desenvolvidos com os países subdesenvolvidos. Por exemplo, nos países desenvolvidos, nós estamos falando da Revolução Industrial em Londres, lá atrás, no século XVIII. Então nós tivemos o século XVIII, o século XIX, o século XX e esse início do século XXI para que, por exemplo, a Inglaterra, sobretudo Londres, tivesse tempo suficiente para fazer um processo de urbanização que, além de ser lento, é mais antigo, demorado, teve vários processos ao longo desses séculos para fazer as correções, para tentar melhorar e garantir qualidade de vida para as suas pessoas que habitam ali aquela respectiva cidade. É diferente, por exemplo, dos países subdesenvolvidos. Nos países subdesenvolvidos, a industrialização que aconteceu em alguns países ocorre basicamente depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, nós estamos falando já do século XX. Alguns desses países impulsionaram a sua urbanização sem a industrialização, através da terciarização, que é o crescimento e expansão do setor terciário da nossa economia, o setor de serviços, comércios. É o caso, por exemplo, aqui no gráfico, da América Latina. Na América Latina a gente consegue destacar 4 países, né? O Brasil, o México e a Argentina, que são países de industrialização tardia, de substituição das importações, e o Chile também, que é mais recente ainda do que Brasil, Argentina e México. Os outros países tiveram o impulso da urbanização através do crescimento do setor terciário,
O que significa isso, pessoal? Que tem mais pessoas habitando cidades ou mais pessoas habitando os campos? As cidades. Então, a urbanização é o aumento da população de pessoas nas cidades. Muitas delas do fluxo migratório do êxodo rural, que é o deslocamento do campo para a cidade. E aí, complementando essa linha de raciocínio com uma das aulas anteriores, a gente tem uma teoria demográfica de um cara chamado Thomas Malthus, que foi feita lá no final do século XVIII, que ele retratava muito bem essa ideia, né, de pessoas que estão se deslocando do campo para a cidade, do número, da taxa de natalidade que estava bastante elevada, né, e de aumento populacional, e o cara tinha uma preocupação com a questão dos alimentos. E ele falava que, olha, daqui a 50, 75 anos, a produção de alimentos não vai acompanhar o tamanho da população. E aí, quase metade da população mundial estaria fadada à fome. Hoje nós percebemos que essa teoria não bate com tanta razão assim, embora seja importante, porque a produção de alimentos hoje abasteceria tranquilamente para mais de 10 bilhões, devido à Revolução Verde, que a gente vai pegar em uma outra oportunidade com a aula de Geografia Agrária. Então, a urbanização em países desenvolvidos foi bem diferente da dos países subdesenvolvidos. Na dos países desenvolvidos, recapitulando, foi mais antiga, foi mais lenta e foi mais organizada, tendo tempo para poder fazer as correções necessárias para melhorar a qualidade de vida das pessoas que habitam em suas cidades. Nos países subdesenvolvidos, o processo foi mais recente e mais acelerado. Vamos recapitular aqui uma ideia bastante bacana. Rio de Janeiro passou por um processo intenso de urbanização na segunda metade do século XX. Pessoas saíam do interior do Nordeste, do interior até mesmo do Sudeste, e vinham para a nossa capital, em busca de empregos que estavam sendo estimulados pelo processo de industrialização, o famoso êxodo rural, o deslocamento do campo para a cidade. Todo mundo que chegou aqui tinha emprego na cidade? Hein? Não tinha emprego na cidade. Se não tinha emprego na cidade, essas pessoas precisavam de algum meio para poder sobreviver aqui, correto? Encontraram empregos no setor terciário da economia. É até mesmo um processo que inicia daqui para a gente a terciarização da economia, ou seja, a expansão e crescimento do setor terciário. Muitos acabaram indo para o emprego informal, sem carteira de trabalho assinada, né, sem 13º, sem férias. Essas pessoas tinham uma remuneração bacana? Não. Sim ou não? Não. Essas pessoas tinham condições financeiras de comprar suas moradias em alguns lugares bacanas? Não. Começa a ampliar o processo de subúrbio e principalmente de favelização. E aí a favelização, muitos desses acabam segregados, ou seja, excluídos dos benefícios que a própria urbanização poderia trazer. Saneamento básico, acesso às escolas boas, à infraestrutura, a espaços de lazer. Então, quando a gente pega a realidade do Rio de Janeiro hoje, a gente precisa estudar também esse processo histórico da urbanização, jogando essas pessoas numa política de déficit, ou seja, falta habitacional muito forte, muito forte. E aí é um óbvio aparelhamento de diferença entre a urbanização em países subdesenvolvidos e a urbanização em países desenvolvidos. Pessoal, uma observaçãozinha bacana sobre subúrbios. Vou fazer uma comparação aqui com dois subúrbios. O subúrbio de Nova York e o subúrbio do Rio de Janeiro. O subúrbio do Rio de Janeiro é um subúrbio feito pela expansão da cidade, pelo crescimento da cidade. Então, é óbvio, a gente tem o centro, a gente tem a zona sul, espaço mais valorizado, onde a especulação imobiliária, preços dos imóveis são mais caros, e as pessoas que vieram para cá, fluxo da migração, foram habitando as áreas mais suburbanas, se afastando do grande centro por causa de moradias mais baratas, né? Esses subúrbios são espaços onde ocorrem diversas favelas, problemas com o trânsito, problemas com os deslocamentos dessas pessoas para o grande centro. Já o subúrbio de Nova York são espaços mais calmos, onde, por exemplo, a classe média, para a classe média alta, busca comprar suas residências para morar. Porque são espaços em que o trânsito não atrapalha, então há o conforto do sono.
né? Então, os subúrbios, por exemplo, de Nova York, é para fugir daquele grande centro, de um espaço mais calmo, mais tranquilo, mais pacífico, saindo daquele centro nervoso. E o subúrbio aqui para a gente é a expansão da cidade, dos quais os mais pobres acabam habitando, né? Tudo isso aqui também feito e fruto da especulação imobiliária. Vamos começar por um conceito importante chamado de rede urbana. O que é rede urbana? Nós temos fluxos e cidades integradas. Vamos criar um exemplo. Aqui na sala de aula eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 alunos na primeira fileira, sendo cidade A, cidade B, cidade C, cidade D e cidade E. Numa rede urbana não densa, não há uma comunicação direta da cidade A com as outras cidades, principalmente a última aqui da ponta, né? Por quê? Para a cidade A chegar até a última, precisa passar pela cidade B, passar pela cidade C, passar pela cidade D, chegar até a cidade E. Ou seja, o fluxo não está tão integrado assim. Na rede urbana densa, os fluxos de transporte mais sofisticados, velozes, as comunicações, principalmente através da internet, fez com que essa rede urbana ficasse mais integrada, ou seja, as cidades estão mais conectadas entre si. Então, hoje há um contato, ou uma via de transporte, ou de comunicações, da cidade A diretamente com a cidade E. Então, a rede urbana significa a integração entre as cidades, separadas em densas e não densas. Geralmente, as cidades, ou rede urbana mais densas, nós vamos encontrar nas áreas centrais desse nosso mundão lindão, né? Vamos lá. Seguindo, metrópole. Metrópole é um conceito que envolve um exemplo assim básico, como se fosse uma cidade-mãe. É ela que exerce influência, é ela que polariza. Ou seja, a cidade, conhecida como metrópole, ela acaba exercendo influência sobre as outras cidades. Geralmente a metrópole é a que tem as melhores universidades, é a que tem, por exemplo, os melhores hospitais, é onde se tem uma rede de transporte mais eficiente, é a que exercita seu poder de influência cultural, política, econômica sobre as outras cidades. Podemos dividir as metrópoles? Sim, podemos hierarquizar as metrópoles, né? Por exemplo, metrópole global, ela tem um exercício de influência a que nível? Global. Se é global, global, né? Perfeito. Metrópole nacional vai influenciar em que nível? Nacional. E a metrópole regional? Na sua região de atuação. Então, as metrópoles, elas também acabam se hierarquizando devido ao seu nível de importância dos seus equipamentos, das suas ferramentas sofisticadas que ela acaba apresentando. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem exemplos. Metrópoles globais, São Paulo, Rio de Janeiro. Metrópoles nacionais, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte e algumas outras. Metrópoles regionais, Manaus, Belém. Mas por que isso existe? Obviamente a gente tem como se fosse uma espécie de comando. Qual é a principal metrópole do Brasil? São Paulo. Não há dúvida, né? E aí ela acaba polarizando, exercendo mais influência do que as outras metrópoles. Um exemplo clássico, por exemplo, para São Paulo, é que São Paulo tem a Bolsa de Valores, né? Antigamente nós tínhamos uma aqui no Rio de Janeiro, que foi integrada junto com a Bovespa, que é a de São Paulo. Pessoal, está vendo essa palavra aqui chamada conurbação? Ela é extremamente importante para vocês interpretarem ao longo dessa jornada de aulas ou de questões sobre urbanização a junção desses espaços urbanos. Eu coloquei aqui um exemplo de uma área que não está conurbada e de uma outra área que está conurbada. A área que não está conurbada, de uma cidade para outra, a gente consegue observar espaços vazios. É basicamente pensar o seguinte: estou numa cidade ligada, vou para uma outra cidade, eu passo por uma área desligada e aí livro quando entrar numa outra cidade. Nos espaços conurbados, você vai estar ligado o tempo todo, porque você não consegue perceber que você saiu e entrou numa outra cidade.
Por exemplo, a nossa região metropolitana ela é formada por municípios conurbados à nossa metrópole, que é o Rio de Janeiro. Quando eu saio, por exemplo, do Rio de Janeiro para Belfor Roxo, eu só consigo perceber que cheguei a Belfor Roxo porque do lado do mercado tem uma placa lá, bem-vindo a Belfor Roxo. Mas se eu entrar numa rua ao lado, eu não sei se eu saí do Rio de Janeiro, se eu entrei em Belfor Roxo. Por quê? Porque os espaços estão inteiramente conurbados. Eu não vejo espaços vazios. Vejo espaços conurbados devido à expansão do processo de urbanização. Entenderam essa lógica? Então, conurbação é a junção dos espaços urbanos. Se eu saio daqui do Rio de Janeiro e vou até Mesquita, eu vou ver que os espaços estão conurbados. Se eu saio daqui do Rio de Janeiro e vou até Itaguaí, eu vejo que o espaço está ali também conurbado. Então, a conurbação é a junção desses espaços urbanos. Megalópole é a conurbação, que significa o quê? Hein? Conurbação é igual a quê? Junção. Então, megalópole é a junção dos espaços de metrópoles. Então, megalópole é a conurbação de duas ou mais metrópoles. Lembrando, metrópolis é a cidade mais bem equipada, mais sofisticada e que exerce influência e polariza também, principalmente em serviços. Nas megalópolis, eu tenho duas ou mais metrópoles que estão conurbadas. Eu coloquei aqui um exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm dentro do seu território 3 megalópolis. A número 1 é a Boston. Vocês conseguem aqui reconhecer quais são as cidades que estão aqui conectadas, conurbadas? Boston até Washington. Passando